Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Hoje a nossa conversa aqui é sobre cultura data-driven e apresentação de dados. E para somar com a gente nesse tema, eu convidei um cara incrível que manda muito bem neste assunto. Ele atua como Chapter Lead na coordenação de times de tecnologia em frentes de dados e inteligência artificial para acessibilidade no Itaú, além de possuir anos de carreira na área. Salve, salve, Guilherme Tiorgo. E aí, Luan, beleza? Cara, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e falar de um tema tão legal que é dados, né? Algo que eu vivo há muito tempo e eu sou apaixonado, né? Pô, que legal, cara. Eu que agradeço aí por estar participando aqui do nosso Papo de UX. Pra mim é sempre uma honra receber grandes pessoas que mandam muito, assim, em diversos assuntos, assim como você nessa questão de dados, que é um tema que cada vez mais está ficando em alta. Lógico, a gente deveria olhar para dados há muito tempo e tudo mais, mas eu sinto que essa cultura está se fortalecendo cada ano que passa dentro das empresas. E nós, como designers, né, eu tô falando assim do meu lado, você atua mais na parte de tecnologia e eu atuo mais na parte de design. É importante ter essa conexão, entender. Eu acredito que a galera que tá nos ouvindo é mais o pessoal da área de design, mas que, cara, a gente precisa entender esses conceitos, a importância disso, para que a gente possa até tomar as melhores decisões no dia a dia ali, desenhando as interfaces, fazendo pesquisa e etc. Então, obrigado por ter aceito bater esse papo com a gente. Reforçar pra galera que tá ouvindo aí, deixa o seu like, ativa as notificações aí na plataforma de podcast que você tá escutando, porque isso ajuda a fortalecer cada vez mais os nossos conteúdos que a gente cria por aqui. Lembre também de você pegar o link deste episódio e compartilhar pelas redes sociais. Se for lá no LinkedIn, marca eu lá, Luan Matheus, marca o Guilherme Tiorgo também por lá, porque vai ser bacana ouvir a sua opinião sobre o que você achou deste episódio. Ah, e se você quiser também ajudar a gente de forma monetária, tem a nossa chave Pix, que é o pix@papodeux.com.br, e você pode colaborar com qualquer valor, né? Todos os valores que a gente arrecada por aqui ajuda a gente pagar o nosso editor, a gente paga também o meu amigo Marcelo Guerch, que faz aí a parte de sincronizar os áudios, deixar os áudios todos remixados, coloca as vinhetas e tudo mais. Tem aí o Rick também que faz as edições, os cortes que precisa fazer. Então a gente tem uma galera que trabalha aqui junto, então acaba fortalecendo aí. Toda a ajuda é bem-vinda. E galera, quando pensamos em empresas de sucesso, um elemento sempre que se destaca é a habilidade de tomar decisões estratégicas, a famosa sabedoria, que só é possível através de uma cultura de dados fortalecida. A Escola PM3, parceiro aqui do Papo de UX, acredita que uma cultura data-driven é essencial para transformar produtos digitais e impulsionar a inovação. Então, se você busca se destacar, a formação em análise de dados da PM3 é o caminho certo, com uma metodologia prática e on-demand para ensinar não apenas as ferramentas como SQL, Python, Power BI e Looker Studio, mas também a aplicação desses conhecimentos no contexto real de negócio. Tá esperando o quê? Clica agora no link que está disponível na descrição deste episódio e desenvolva aí a habilidade de interpretar e apresentar dados, tomando decisões que geram impacto para o negócio. Aprenda com tutores que são referência no mercado e conheça os desafios e soluções práticas do dia a dia da análise de dados com a PM3. E Tiorgo, eu acho legal lá no seu LinkedIn que você coloca assim, né? Porque o nome do Tiorgo, gente, pra quem não sabe, escreve C-S-O-R-G-O, mas se pronuncia Tiorgo. E no LinkedIn ele coloca, né? Ó, a pronúncia é assim, Tiorgo, tal. Isso é bacana porque ajuda muito. Eu até quando a gente se trombou a primeira vez no Itaú lá, o pessoal chamando ele de Tiorgo, eu pensei, será que é um apelido, né? Porque eu não sabia como que é escrito no nome dele e se pronunciava assim. E aí, depois você conta também um pouquinho aí a respeito dessa origem do seu nome, que eu acho bem curioso. E já pra gente começar aqui, falava também um pouquinho sobre a sua carreira aí, como que você iniciou, o que te deu start em começar a aprender sobre dados, e que você falou que já estuda sobre isso há um bom tempo, né? E eu acredito que era um tempo que não se falava tanto como se fala hoje, né? De dados. Bom, primeiro sobre Tiorgo, já me chamaram de tudo que é tipo, tá? Já me chamaram de Osório, recentemente me chamaram de Thiago. Tava, quem que é Thiago? Não tem nem Thiago aqui. Só tinha Guilherme, né? Mas é porque tem muito Guilherme no mundo, né? E Tiorgo só tem eu. Se você procurar aí, você vai encontrar Guilherme Tiorgo aqui. E aí é uma forma fácil de me identificar e também de eu corresponder, né? É de origem húngara, pra quem tem interesse. Na verdade, em húngaro não se fala Tiorgo, se fala Tjörg. Só que aqui a gente não usa trema, a gente acaba, né, na hora que passou pro português, acabou removendo um monte de acento, então fica mais fácil. Então, Tiorgo não é o pior dos mundos, tá? Dá pra ficar muito pior. Eu costumo falar que eu sou formado em ciência da computação por amor e por profissão. Eu sempre fui um cara que gosta bastante de ciência,
E eu achei na ciência da computação uma forma fácil de ter contato com um pouco da ciência e também não precisar ir para uma área acadêmica, que hoje a gente tem diversos problemas na área acadêmica, né, de remuneração, de conflitos. Então eu achei um lugar interessante para praticar um pouco da ciência e também ter os luxos aí, né, gozar dos louros da tecnologia. Eu trabalho com computação desde 2012, mais ou menos, não profissionalmente, mas eu comecei a estudar computação em 2012. Passei por 2 graduações. A primeira eu cheguei bem no finalzinho e eu acabei vendo que no final eu não tinha régua suficiente ali do que eu achava que eu precisava saber. E eu acabei fazendo o maior acerto da minha vida, que foi começar do zero. E aí eu comecei de novo ciência da computação numa outra universidade. E aí eu me graduei e aí hoje eu sigo firme e forte aí com essa segunda experiência. Nada é jogado no lixo, né? Mas eu acho que ela ajudou a reforçar um pouco aí onde eu tô. E trabalhar com dados eu acho que é algo muito bico a minha vida, assim. Eu acho que eu sempre trabalhei um pouco com dados. Na época a gente falava bastante de Big Data, né? Não falava tanto de dados, não tinha as carreiras hoje que a gente tem de dados. Mas eu comecei a ter contato com isso em meados de 2014, 2015. Ainda em empresa, ainda estudando, mas você começa a ver alguns problemas com dados, né? E desde aquela época, e até muito antes disso, as empresas elas geram muitas informações, geram muitos dados e acabam tendo muita dificuldade em controlar esses dados que elas geram, né? Como é que eles compartilham, como é que eles usam esses dados, acaba sendo muito operacional, né? Então os dados são usados muito ali no dia a dia e pouco na tomada de decisão. E aí daí eu acho que já acendeu uma fagulhinha em mim, eu já comecei a ter esse interesse, e aí, conforme foi passando o tempo, eu fui vendo cada vez mais oportunidade nisso, né? Pô, trabalhar com dados é algo interessante, porque tem muito problema para se resolver, não é simples trabalhar com dados. E aí eu resolvi me especializar na carreira de dados, muito especificamente aqui em ciência de dados e também em machine learning, mas eu tenho um pezinho dado em várias carreiras, né? Então, como eu tenho background de engenharia, eu passei por engenharia de dados, passei um pouco por ciência de dados em si, né? Com modelos, com predições, com algoritmos. Passei também um pouco por analytics, né? Então você acaba criando bastante visualizações. E aí eu comecei a criar essa paixão por mostrar dados, né? A gente tem diversos cases no mundo de pessoas que tentam trabalhar e tentam mostrar seus dados, mas acabam falhando ali por não ter escolhido a melhor visualização, acaba não tomando uma decisão inteligente na hora de criar seu storytelling. E aí eu venho me especializando nisso nos últimos tempos, de como mostrar informações de forma sólida, de forma útil para a gente aqui, que precisa tomar decisão com esses dados, tá? Hoje eu não trabalho mais tão perto da tecnologia, hoje eu lidero pessoas, então eu lidero times de tecnologia. Meu tema hoje é acessibilidade, mas a gente tem vários produtos de dados e produtos de IA dentro desses times de acessibilidade, que é para mostrar um pouco para o banco e também, né, e para o mundo o que é acessibilidade, como é que a gente está posicionado hoje em relação a isso, olhando muito para dados, e como que a gente pode usar inteligência artificial para aumentar um pouco a eficiência em cima desse tema. Pô, muito legal, cara. E você comentou, então, você fez 2 faculdades, mas você se formou apenas em uma. E as 2 foram específico de ciência da computação. Exato. Eu tive um pouco de sorte. Eu sei que é muito difícil as pessoas decidirem a carreira que elas querem, principalmente quando você é jovem, né? Tá saindo da escola e tá começando a ingressar na faculdade, teste vocacional. E eu acho que eu fui muito certeiro, porque eu fiz ciência da computação e por mais que não tenha sido um curso tão legal, eu cheguei até o 3º ano, pra você ter ideia. São 4 anos, né? Então eu cheguei até o 3º ano da primeira graduação e acabei pivotando e começando tudo de novo em outra universidade. E aí eu fiz os 4 anos direto. Mas eu sempre tive certeza que eu queria ir pra ciência da computação um pouco por essa paixão, né? Pela tecnologia, né? Acho que todo jovem brincou bastante com videogame, gosta bastante de celular. E aí acabei já tinha essa afinidade. Meu pai já é da engenharia, né? Ele é engenheiro elétrico, com ênfase em eletrônica. E aí nasci e já cresci com um computador por perto. Então meio que foi muito certeiro, sabe? E aquilo, né? A galera tem muito receio de começar do zero, ou de falar que não sabe. E eu tive que encarar muito essa barreira, sabe? De dizer assim, pô, eu não sei o suficiente, eu preciso fazer alguma coisa a respeito. E aí começar do zero foi a melhor decisão que eu tomei. E você começou do zero literalmente no sentido de nem aproveitar as matérias que você já tinha feito? Tipo, não, eu sei que eu já fiz essa matéria, mas eu vou fazer de novo porque eu não tô confortável do tanto que eu sei sobre essa matéria. Foi isso que você fez literalmente. Exatamente. E eu lembro de alguns professores até fazendo careta quando eu falei isso, sabe? Assim, nossa, você é maluco. Mas, cara, eu acho que se eu não tivesse feito isso, talvez eu não fosse a pessoa que eu sou hoje, sabe?
Então, pra mim, foi a melhor decisão que eu tomei. Muito bom, fica a dica aí pra galera que às vezes tá ouvindo a gente e fica com medo, né, de, poxa, fazer de novo, tal, né, a mesma matéria. Na verdade, só reforçou provavelmente muitas coisas que você sabia também e acabou ajudando ali a você ver mais sobre aquilo durante um período maior de tempo, o que acaba, como você falou, ajudando você chegar onde você chegou hoje. E pra você, assim, na prática, o que significa quando uma empresa fala que vai adotar uma cultura de data-driven? O que é isso no dia a dia mesmo, sabe? É um tema bem polêmico, cada um tem uma interpretação do que é ser data-driven, mas existe algo que dá para você colocar aqui como racional de ser o certo, entre muitas aspas, né? Nunca tem um certo de verdade. Mas ser data-driven não é especificamente tomar só decisões pautadas em dados, mas é você democratizar o acesso à informação, né, aos dados, de todas as partes da organização para todas as áreas. Então, uma área comercial, ela pode ter acesso a um dado financeiro, assim como uma área de financeiro pode ter acesso a um dado de pessoas, e quando todo mundo está nesse ecossistema de compartilhamento de dados e de gestão dessa informação, as pessoas começam a tomar decisões mais inteligentes e não só deixar isso na mão das altas lideranças que deveriam ter as tomadas de decisão. As tomadas de decisão, elas vêm desde as áreas mais operacionais até as áreas mais estratégicas. Isso é ser data-driven. E empresas menores, caso, porque assim, eu e você, assim, a gente atua numa empresa gigante que tem investimento, tem grana para poder fazer isso acontecer, né? Então, às vezes facilita um pouco ali o caminho de se chegar numa cultura desse nível, né? Agora, a gente sabe que a maioria das empresas do Brasil são pequenas e médias empresas que não vai ter uma grana tão alta assim para se investir nisso. Na sua visão, como que essa empresa pode começar a fazer uma implementação dessa cultura orientada por dados, assim, sabe? Porque é um desafio, né? Se você não tem uma grana, começar isso pode ser mais dificultoso, né? Então, que dica você daria para essas empresas? E até mesmo para as próprias pessoas que estão ouvindo a gente aqui, pode ser designers ou de outras áreas, estimular isso dentro dessas empresas menores, porque, como eu falei, eu acredito que a maioria das pessoas estão em empresas menores, não em empresas gigantes, que tem muita grana e etc. Eu acho que dá para resolver os dois problemas se a gente focar na cultura. Porque data-driven, ela não é sobre tecnologia, ela é sobre cultura. Então, as pessoas terem consciência de que elas precisam trabalhar o dado e a importância que esse dado tem. Então, não é simplesmente você parar de usar o Excel, né? Então, a estratégia de dados, ela tem que ser inerente, né, a toda organização. E como começar isso, né? É muito sobre você conseguir disseminar um pouco da importância sobre isso em toda a organização. Então, vamos pensar o seguinte cenário. Você tem uma empresa pequenininha, sei lá, 10 funcionários, e esses 10 funcionários, eles costumam gerar bastante informação, ou tem sistemas, por exemplo, IRP, sistemas desse tipo, que geram dados, né, geram informações, e elas acabam sendo só armazenadas e nunca pensadas nisso, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente pode começar a fazer aqui é olhar para a estrutura de dados que você tem hoje na sua empresa. O que você hoje gera de informação? E quando a gente fala de data-driven, as pessoas têm muito aquilo de, nossa, mas eu preciso ter uma área de dados dentro da minha organização, eu preciso trabalhar essa informação e tratar. Ela pode começar muito mais simples do que isso. É importante que tenha uma estratégia de dados. Existem diversas estratégias diferentes. Se a sua empresa é pequena, a sua estratégia de dados pode ser todo dia, de manhã, eu vou pegar a base de dados do dia passado e vou colocar ela num Google Drive compartilhado para todo mundo poder acessar. Isso pode ser uma estratégia de dados, ou seja, você não precisa ter o que a gente chama de data citizens, né, de pessoas de dados trabalhando essa informação, de cientistas de dados, de um analista de dados, de engenheiros de dados. Não precisa disso para começar a cultura de dados. Você precisa ter a cultura de que compartilhar informações é saudável, e essa informação ela não é sua, ela é da organização. E você também tem que saber que usar informações de outras áreas pode ajudar você a tomar decisões mais inteligentes. Isso é, assim, algo natural. Quem trabalha com algo específico, por exemplo, você design. Eu lembro que você falou isso em 2 papo retos. Eu fiz a liçãozinha de casa aqui de escutar um pouco. E você fala bastante no 36 e no 22 sobre dados, né? E é sobre você embasar o fundamento, embasar o que você está tentando vender. Então, às vezes você tem um elemento ali que você fala, pô, essa não é a melhor estratégia para seguir. Como que você embasa isso? Como é que você endossa? Será que você faz uma pesquisa com clientes? Será que você vai olhar os dados de uso daquilo? Será que você vai olhar a conversão daquilo? Isso, se você parar para pensar, você está olhando para os dados para tomar uma decisão, né? Ou para embasar a sua decisão. Então é importante que você tenha
essa cultura. E quando você está no operacional, que você trabalha no dia a dia, você começa a entender essas oportunidades. Olha, se eu tiver informação sobre o meu cliente aqui na área de vendas, e não só a diretiva direta da minha gestão de como vender, eu vou poder traçar o perfil do meu cliente de forma diferente, e aí eu consigo nichar o uso daquele produto para aquele público específico, por exemplo. E se olhar para dado, né? Tem muito disso, no marketing tem bastante disso, né? De criar persona, como é que seu cliente funciona, como é que ele pensa. Isso é olhar para o dado antes de tomar a decisão, né? E isso para todas as áreas, né? O financeiro, às vezes, tem oportunidade de trabalhar um pouco sobre benefícios. Então, eu quero um benefício novo aqui para ser mais atrativo para cliente. Como é que eu bolo, né? Como é que eu recebo verba para ter esse novo benefício na minha empresa? Talvez seja interessante você olhar para o perfil das pessoas que trabalham com você, né? Mesmo que a empresa seja pequena, que você conheça a pessoa ali do corredor, talvez você não conheça ela só conversando com ela. Talvez se você olhar para os dados sobre essa pessoa, você consiga conhecer um pouco melhor. E obviamente, né, a cultura data-driven, ela tem um problema que é a segurança. E isso é sobre dados de forma geral. Não é só também compartilhar dados. Você tem que ter algum tipo de governança daquilo. Por quem acessou o dado? Por que acessou aquele dado? Será que essa pessoa tem autorização para acessar aquele dado? Será que é legal a gente criar camadas aqui diferentes, perfis diferentes para acessar dados? E às vezes o dado pode ser assim: beleza, eu compartilhei minha base aqui de todos os funcionários da empresa, mas os meus CNPJs e meus CPFs, eles são ocultos. Então, a pessoa não precisa ter acesso direto àquela informação de CNPJ. Mas talvez se ela tiver informação de quantos filhos a pessoa tem, quantos anos de experiência ela tem na área, empresas que ela já passou, talvez essas sejam informações importantes e ajudem ela a tomar uma decisão, sem que também torne aquele público vulnerável, né? Isso é a mesma coisa com clientes, é a mesma coisa com todas as áreas. Cara, muito bom. E você falou aí, eu fiquei pensando aqui do ponto de vista também de designers, né? E você comentou muito aí sobre comunicar os dados, né? Então, fazer com que esses dados fiquem de forma não burocrática, mas sim democrática para todas as pessoas que trabalham na empresa, porque os dados são da organização. Eu gostei bastante dessa frase que você trouxe. E aí, os designers que fazem pesquisas, fez uma pesquisa legal, comunica isso com todo mundo, né? Da empresa ali, ou pelo menos o time que tá fazendo parte, de forma que o pessoal entenda aqueles dados que foram pesquisados, levantados ali e achados. Isso pode cada vez mais fazendo com que essa cultura da empresa orientada a dados, ela vai se fortalecendo. Porque muitas vezes as pessoas falam, mas o dono da empresa não quer fazer isso. Mas e você, designer, tá compartilhando o achado que você fez, da pesquisa que você foi lá e elaborou, sabe? Às vezes, a hora que você começa também a fazer isso, né, as pessoas vão dando mais valor aos dados e essa cultura vai se fortalecendo. Sim, e com dados não se discute, né? Tem muita opinião envolvida no meio e você sabe bem disso, né? Quando você é embasado em dados, você está trazendo o mundo real ali para a mesa, né? Então, eu acho que a melhor decisão é essa. Não é sobre opinião própria, né? Isso aqui é sobre informação de verdade e não tem como argumentar. Então, é uma ótima estratégia principalmente para áreas que sofrem bastante resistência, em defender seu ponto, sabe? Se você acredita no negócio, você tá vendo nos dados que aquilo é verdade, por que você vai guardar para si? Por que não compartilhar? E aí as pessoas, naturalmente, elas começam a enxergar que compartilhar a informação é bom, é saudável. E elas começam a fazer as mesmas coisas porque chega uma hora que você não quer mais ser contra-argumentado, né? Então você começa a usar os seus dados também para provar, não, mas aqui eu tenho o meu dado também que está dizendo tal coisa. E aí a gente entra num outro problema que talvez a gente não fale aqui, que é sobre dados mal interpretados, né? Às vezes você interpreta um dado de forma errada propositalmente, isso acontece bastante para ser embasado, e às vezes você só não tem mesmo a experiência de como aquele dado funciona, né? E aí acaba gerando outro problema, porque às vezes não é nem algo de você, é algo que você desconhece. Você tá vendo que aqui o comportamento é aquele, mas na verdade tem uma outra variável que você pode estar acabar não considerando, né, para aquele cenário. E a gente vê que, infelizmente, né, muitos políticos acabam levando dessa estratégia, né, que acaba enviesando ali os dados na hora de apresentar. E já puxando um pouquinho sobre isso, quais que são essas práticas mais comuns, assim, que você vê acontecendo, até para dar um exemplo clássico disso pra galera falar, putz, então é por isso que apresenta desse jeito, agora eu tô ligeiro, vou poder questionar aqui quando alguém me apresentar um dado dessa forma. Também é uma pergunta difícil, tá? Eu acho que a palavra da vez aqui é depende, porque tudo depende muito das coisas. Eu acho que os dois principais problemas para dados enviesados, né, para você pular apresentações enviesadas, é desconhecimento ou do negócio ou dos dados. Dentro de ciência de dados, existe uma disciplina chamada CRISP-DM, que é como se fosse a metodologia ágil
quando você trabalha com dados. E as 2 primeiras etapas delas são sobre conhecimento do negócio e depois conhecimento sobre os dados. Isso é fundamental. Se você não tiver conhecimento sobre o negócio que você está trabalhando ali, você precisa ter um aprofundamento nele. E assim, é de verdade, é dedicar algumas semanas para entender como que o negócio funciona. Se você não entender bem do negócio e também não entender bem dos dados que você tem disponível ali para tomar decisão, para montar uma visualização, para tentar fazer algum tipo de previsão, não vai para frente. E aí você acaba tomando essas decisões errôneas, não considerando tais coisas porque você desconhece do negócio. Vamos supor que você trabalha com vendas aqui. E aí você está considerando apenas a base de vendas que você teve. Os produtos que você vendeu, para quantos clientes você vendeu. Talvez tenham dados ali externos àquilo que você deveria considerar para entender por que você vende mais em fevereiro e menos em março, sabe? Será que é só sazonalidade? Será que ano contra ano aquilo se repete? Pode ser que não. Então pode ser que tenha uma variável extra que você deveria estar considerando que você não está considerando. E como é que você descobre isso? Conhecendo o negócio. Conhecendo o negócio, depois disso, você já tem experiência. Olha, eu preciso saber essa informação, porque as coisas funcionam desse jeito, o meu público-alvo é esse. Agora você precisa conhecer os dados que você tem disponível. E assim, honestamente, é muito difícil você ter tudo que você precisa disponível à mão. E às vezes você ter tudo disponível à mão também não vai fazer você tomar decisões melhores ou ter melhores dados ali para trabalhar. Às vezes aqueles dados estão maltratados, eles estão faltantes, nunca foram levados muito em consideração na hora das tomadas de decisão, então eles ficam meio abandonados. É importante ter bastante bom senso, sabe? Eu costumo falar isso, que bom senso é 80% do trabalho. Se você tá pensando no que você tá fazendo e você tem aquele conhecimento básico que você precisa para tomar aquela decisão. E esse exemplo que você deu aí, eu fiquei pensando aqui, né? Em 2020, infelizmente, a gente teve a pandemia, né? E ela começou aqui no Brasil mais ou menos ali em março. Se a gente pegar, às vezes, uma empresa, igual você falou, de venda e olhar janeiro daquele ano e depois deve ter vendido legal, porque ainda não tinha começado aqui, fechar as lojas e tal. Depois olhar janeiro de 2021, sem olhar a questão que teve ali uma fatalidade, né? Vai cair nesse contexto que você falou. Falar, poxa, estamos perdendo venda e tal. Mas fala, peraí, 2020, em janeiro, não tínhamos esse problema externo. 2021, já tínhamos esse problema externo. Então, pode ser que não seja a questão de que o negócio tá mal. Claro, tem que se reinventar, tudo. Beleza, não tô nem entrando nesse mérito. É só pelo mérito de você olhar os dados de forma fria. Um outro exemplo que a galera fala muito na área de design, assim, é sobre que em 2020 também muita contratação de UX designer e tal, e agora diminuiu. E aí eu sempre trago um ponto de reflexão que, tipo, cara, diminuiu, mas ainda está melhor do que 2019. Então, comparar 2020, que foi, infelizmente, por conta da catástrofe que aconteceu do Covid, várias empresas acelerou a sua evolução ali, até a questão da digitalização e etc. Só que agora, né, mudou esse cenário. Só que mesmo assim ainda está melhor do que 2019, né? Quando eu olho assim, eu vejo, cara, tá melhor. Não tá igual 2020? Cara, não tá, porque foi um ano atípico, né? Existe um site interessante chamado Kaggle, que ele é bem conhecido aqui para a área de dados, que é um site com alguns desafios e algumas bases de dados interessantes para você trabalhar e para criar cases, né? Alguns cases até tem premiações, então as empresas colocam seus dados ali anonimizados, pedem, né, para a solução de um problema específico, e aí as pessoas que conseguem resolver o problema com maior eficácia acabam sendo premiados, né? E tem algumas bases de bancos antigos. Então, por exemplo, vamos supor que você está pegando a base de um banco norte-americano para fazer uma análise. E a gente sabe que lá em 29 teve a Grande Depressão, né? Teve um problema financeiro gigantesco. Imagina você começar a criar um modelo, tomar uma decisão em cima daquelas informações, criar uma visualização e não considerar que teve uma crise naquele ano, sabe? O quão enfiesados vão ser os seus dados? E é uma variável externa, assim, uma variável de um fato que aconteceu, como você falou aqui, a pandemia aconteceu. Será que daqui 50 anos, quando a gente estiver analisando esses dados, a gente vai levar em consideração que teve uma pandemia esse ano? Ou a gente vai encarar como se fosse um ano ruim para vendas, sabe? Isso é sobre considerar coisas que você não tá considerando agora. E na hora de apresentar esses dados, assim, porque designer gosta de coisa visual, né? Você sabe, Thiago. Então, a gente vai desenhar ali os gráficos, tudo. Mas até essa pergunta, a galera talvez não saiba, mas eu conheci o Thiago, ele fazendo uma apresentação lá dentro do próprio banco sobre dados. Eu achei muito legal. É um dos motivos também de ter convidado ele aqui no papo. E lá ele trouxe essa questão dos gráficos e tal. E tem gráfico que a gente sabe que funciona
funciona melhor para tal tipo de dado, informação que a gente quer apresentar. Outros já não são tão agradáveis assim, não vai conseguir transmitir a mesma mensagem que a gente gostaria. Então explica pra gente, Thiago, como que funciona isso? Quais são os gráficos certos pro tipo certo de dado, para que os designers que estão ouvindo a gente aqui, outras áreas também, possam entender e desenhar de forma mais assertiva ali, até mesmo não enviesar, né? Porque às vezes o próprio gráfico ali pode dar um tipo de viés e gatilho pra pessoa entender totalmente errado aquela informação. Tem 2 exemplos legais que eu gosto de trazer. De novo, eu trago que depende e que o bom senso é 80% do trabalho aqui. Eu vou dar um exemplo clássico de uso de dados. A galera gosta de usar muito gráfico de barra, né? Tudo é gráfico de barra. Você tem algum dado ao longo do tempo, você usa um gráfico de barra para mostrar ele. E aí eu queria convidar as pessoas para entender um pouquinho o que tem por trás, né? Quando você tem uma barra, a barra, se você for parar para pensar, ela é como se fosse uma pilha, né? Uma pilha de coisas. O que você consegue empilhar hoje? Você empilha folha de papel, você empilha livro, né? Você empilha dados de um jogo, né? Coisas físicas, coisas sólidas. Então ela dá essa ideia para você de continuação, né? De empilhamento. Então quando você está mostrando um dado que não tem necessariamente uma continuidade, né? Não é um dado contínuo, é o que a gente chama de dado discreto, é o 0, 1, 2 ou 3. Talvez usar um gráfico de barra passe informação errada para as pessoas. Então vamos supor que você está dizendo quantas vendas você teve no mês. Você consegue empilhar as vendas uma em cima da outra? Provavelmente não, né? Venda não é algo tangível, não é algo sólido. Então, às vezes, em vez de você usar um gráfico de barra, você usar um gráfico de linhas, por exemplo, e aí naquele mês específico a venda representa um ponto no espaço, você passa a informação de forma mais clara, né? Quando você está usando um gráfico de base, as pessoas elas vão intuitivamente pensar em volume, em área, né, em empilhamento. Então tem que ser coisas contínuas. Por exemplo, volume de água. Volume de água faz sentido você usar um gráfico de barra. Estou analisando o volume de água de uma represa nos últimos 10 anos. Legal, faz sentido, porque você dá essa ideia de volume, né? Ela está lá embaixo, ela ocupa todo o espaço até em cima. Então, funciona bem, né? Outro gráfico de pizza. Eu sei que hoje em dia é meio polêmico isso, porque começa a ter pizza de 3 e 4 sabores, né? Eu sou um pouco contra isso. Para mim, pizza tem que ter 2 sabores só. Todo mundo já viu um gráfico de pizza aqui que tem, sei lá, 37 fatias. E o que você está passando de informação com aquilo? O que você está dizendo? Eu estou dizendo o quanto um todo é dividido entre as partes. Mas será que você consegue, olhando para um gráfico de pizza, dizer quanto cada fatia representa daquilo? Numa pizza você sabe, né? Se tem uma pizza de 2 sabores, você sabe que é metade uma coisa, metade outra. Então fica fácil de você tangibilizar. 3 até vai, você ainda consegue, né, espacialmente ali dizer quanto que é 3. 3 é 1/3 desse todo, né? E aí quando você começa a ter 4, 5, 6, 7, 8, você já começa a perder um pouco dessa noção de espaço. Acaba ficando muito difícil de você entender o quanto que aquela fatia representa. Existe auxílio de número, né? Então vou colocar um número aqui que diz a porcentagem que aquilo representa. Será que você não consegue usar outra visualização? Será que você não consegue usar só a porcentagem, então, já que você vai passar isso para o seu público? Será que você precisa sobrecarregar ele com essa carga visual, né? Essa carga cognitiva de olhar para um dado, tentar interpretar espacialmente ele, para depois olhar para uma porcentagem? Então, às vezes, você pode só simplificar um pouco as coisas. E, de novo, é bom senso. Não tem regra geral aqui de como usar os dados de forma saudável. Você precisa conhecer um pouco do público também que você está apresentando. Se você for apresentar para uma alta liderança, provavelmente você vai ter que ser super enxuto e ser muito direto ao ponto. Se você está apresentando já para a área operacional, talvez entrar no detalhe faça sentido, porque eles vão precisar dessas nuances para dizer, olha, eu acho que é melhor a gente ir para esse caminho ou melhor ir para aquele caminho. Então depende muito, né? A palavra da vez é essa, depende. Mas eu gostei bastante dos seus exemplos, assim, pra tangibilizar pra galera que tá nos ouvindo. E aí, na hora que a gente apresenta esses dados, você até comentou que contra dados, né, fatos ali no argumentos e tal, mas a gente sabe que na prática, essa teoria muda um pouquinho, às vezes, dependendo dos stakeholders que a gente tá conversando ali. Como que você pode trazer de dica pra lidar com essa resistência, às vezes, de que você foi lá, pesquisou, tem o dado ali real, você sabe que determinado caminho por conta daquele dado que tá mostrando é melhor, mas que não corresponde às expectativas de algum stakeholder que tá ali olhando e fala, cara, não, sabe? Tipo, como que lida com isso, assim, com essa resistência? Tem alguma outra dica além do próprio dado ali que você tá apresentando? Já passou por esse tipo de situação também, Thiago? Já passei, sim, claro, né? Principalmente pessoas que não estão na cultura data-driven, elas tendem a ser muito resistentes ao dado, e isso é muito sobre
pessoas um pouco mais conservadoras no negócio, né? Uma pessoa que ela já tem bastante tempo de experiência, ela tende a achar que a experiência dela é o que vale, e não o que o dado está mostrando. Tanto que tem diversas empresas hoje que estão sofrendo em ser competitivas, porque se recusam um pouco a olhar para a informação que você está gerando. E a gente está num tempo em que isso não pode acontecer mais. Ou você usa o dado a seu favor, ou você perece. Essa é a triste realidade. Eu já passei bastante por isso, e uma coisa que resolveu muito a minha vida foi tentar associar uma estratégia ao dado. Então, se você apresentar o dado cru para a pessoa e falar estamos ruim, a pessoa tende a ser resistente, ela tende a negar, né? É quase como o luto, né? A pessoa vai entrar em negação na hora. Associar uma estratégia àquele dado acaba aliviando um pouco essa pressão, né? Então, além de apresentar informação, você apresenta também uma possível saída para aquilo. Olha, a gente está indo mal, considerando essa e essa variável. Se a gente seguir nesse caminho, a gente fez uma projeção aqui que pode chegar a tal valor, e a gente gostaria de pivotar a estratégia e seguir nessa direção. Então, costuma funcionar. Numa organização data-driven, a cultura ela acaba se encarregando muito de passar essa mensagem, porque quando você já sabe que tomar decisões com dados é importante e alguém está chegando com um dado em você, talvez algum questionamento ali sobre a veracidade daquele dado ou sobre a qualidade da interpretação surja. Mas numa empresa data-driven, a gente tem muito o princípio da confiança também. Então, uma área de negócios, ela tende a confiar na outra área de negócios, porque elas são as geradoras daquela informação, daquele dado. Então, a gente entende que aquela área conhece mais. E é aquilo, né? Tem bastante de ciência aqui por trás. Então, tem muito experimento que você pode fazer para ver se você está no caminho certo ou não está no caminho certo. Vai um pouco das pessoas de também entenderem, né? Não dá para deixar muito isso na mão de profissionais de dados, ou seja, isso tem que ser dia a dia das pessoas, mas facilita um pouco na hora de tomar essas decisões, principalmente com altas lideranças, que elas tendem a ter um olhar muito mais duro, até porque tem muito dinheiro envolvido, né? E essas decisões, se tomadas de forma muito errônea, elas podem ser bem prejudiciais, né? Pô, bacana, cara. A questão de você ser resiliente, né? Também, né? Que você, às vezes, pode ser que numa determinada reunião, mesmo você trazendo a estratégia ali, às vezes uma alta liderança pode trazer um ponto de vista de uma informação que você não sabe e tomar uma outra decisão, mesmo tendo aqueles dados que você trouxe ali, porque a alta liderança tem um outro dado que pode complementar, mas às vezes não pode abrir ali por questão de sigilo, e é isso. Então é você entender também esse jogo, né, das organizações, das empresas e tudo mais, mas continuar firme ali buscando os dados e não jogar a toalha, né? Porque às vezes a pessoa, mas então não funciona mesmo, não vou mais nem correr atrás de dados, não sei o que. Não é assim. Seja resiliente ali, vai pra cima, que uma hora essa cultura pode se fortalecer mais. E aí, quando eu tava pesquisando até um pouquinho, assim, pra poder entender, assim, de dados, porque eu não sou um especialista em dados, eu sei que é importante tudo, mas eu não sou um cientista de dados igual você não, Tiago. E aí eu vi essa questão de correlação. Eu queria entender um pouquinho o que é correlação com a questão dos dados ali, o que essa palavra significa na hora de você entender os dados, interpretar, transmitir essas informações. O que é isso de correlação nos dados? Tem uma definição técnica, né, uma definição matemática dela, que ela acaba sendo bem complexa, então eu vou tentar ser bem didático aqui, tá? De forma simplista, é a influência de um dado A em cima de um dado B. Então, quando você começa a olhar para os dados, você começa a ver que eles podem adotar comportamentos semelhantes. Então, quando você vê que um dado está subindo, o outro dado também sobe junto com ele. E quando um dado desce, o outro desce junto. Isso é uma correlação. Os dados eles acabam influenciando direto ou indiretamente o outro, né? A correlação ela adota diversas formas. Ela tem as correlações positivas, correlações negativas e as correlações neutras, né? Se você for colocar numa régua, é como se você estivesse colocando ali do -1 da régua até o 1, né? Então, se ela for bem perto do -1 ou for -1, significa que as correlações elas são inversamente proporcionais. Então, quando um dado está subindo, o outro está descendo. E eles descem assim na mesma sintonia. Então, se um dado cresceu 5 pontos, o outro vai descer 5 pontos. E isso é uma correlação extremamente forte, só que é uma correlação forte e negativa. O mesmo acontece com uma correlação forte e positiva. Os dados eles acabam tendo o mesmo comportamento, só que agora nas mesmas direções. Um dado está subindo 5 pontos, o outro também está subindo 5 pontos. Uma correlação muito forte. Mas esse é um número contínuo, né? Ele vai de -1 a 1. Então ele pode adotar 0,65 de correlação. E a gente acaba calculando isso. Existe uma formulazinha para calcular. Ela é bem tranquila. E você, né, de forma fácil, hoje em dia, você consegue calcular a correlação até no próprio navegador. Procura aí, correlação online, você vai encontrar uma forma de calcular a correlação.
E a ideia é essa, né? É tentar entender o quanto que um dado acaba influenciando o outro. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque existe algo chamado de correlação espúria, e é algo que tem até um adágio aqui das ciências de dados, que é a correlação não implica em causalidade, né? O que isso significa? Significa que não é porque os dados eles estão adotando um comportamento similar que um está influenciando o outro. E aí tem vários exemplos, né? Se você jogar na internet correlações puras, você vai ver vários exemplos bem jocosos, assim, bem engraçadinhos. Tem um que eu gosto bastante, que é o investimento dos Estados Unidos com ciência, espaço e tecnologia relacionado com dados de suicídio por estrangulamento, enforcamento e sufocamento, sabe? Uma coisa tem relação com a outra, né? Será que os profissionais hoje de ciência são tão mal remunerados a ponto de se enforcar mais, sabe? Acaba não fazendo tanto sentido, né? Mas se você for olhar o comportamento dos dois, eles têm um comportamento muito semelhante. Mas qual que é a relação entre eles? Talvez nenhuma, né? E aí que eu volto lá para que a gente falou no comecinho do conhecimento do negócio. Às vezes o comportamento do dado ele é idêntico, mas uma variável não está se relacionando com a outra diretamente. Então você pensa, quantidade de calças amarelas que eu vendi comparado com a idade dos clientes que eu tenho. Pode ser uma tendência de moda, que as pessoas de certa idade acabam comprando mais calças amarelas do que outra? Pode ser. Qual que é a chance de ser isso mesmo, sabe? Será que você não está olhando para uma relação aí que acaba sendo espúria? Então o conhecimento do negócio faz muito sentido, e se você não tiver esse conhecimento, você pode cair nessas ciladas, né? E aí, voltando um pouquinho, né? Eu sei que é um tema muito ruim de falar, mas vamos falar de fake news aqui. Quando você tenta vender um discurso negacionista ou um discurso mentiroso, é muito fácil você pegar dados e interpretar da forma errada. De propósito, assim. Por exemplo, a gente pode pegar a eficácia de terapias alternativas em relação à melhora de pacientes, sei lá, com algum transtorno, por exemplo, ansiedade, por exemplo. Então vamos supor que você está relacionando dados de um remédio com tratamento alternativo à ansiedade. Você consegue ali trabalhar um pouquinho o dado para dizer que o seu tratamento alternativo acaba influenciando mais na recuperação de pessoas com ansiedade do que um medicamento tradicional, por exemplo, do que uma terapia. É verdade isso? Muitas vezes não. E quando você tem dinheiro envolvido, é muito fácil você criar um discurso tendencioso para parecer que o seu produto é melhor do que os outros, né? E isso acontece direto. A academia hoje está em crise, né? Digo, a área acadêmica mesmo, os profissionais de pesquisa, porque é muito fácil você enviesar os dados e é muito difícil você replicar dados, muito trabalhoso, para provar que aquilo não é verdade. Então, eu penso que boa parte da comunidade científica acaba revisando, né, que a gente fala de revisão de pares, ela acaba revisando trabalhos e muitas vezes elas não são remuneradas para isso. Então você está investindo um baita tempo seu, semanas do seu tempo, para replicar um estudo e no final concluir que aquele estudo foi mal interpretado, ou os dados eles não são exatamente o que estão dizendo na pesquisa, sabe? E aí você acaba gastando muito tempo, tem muitas pesquisas que passam como se fossem verdade e na verdade não são, né? E porque é muito difícil você correr atrás de provar que aquilo não é verdade, e muito trabalhoso também, né? Então tem um tema muito delicado por trás dessas correlações espúrias, e é importante a gente ter um olhar muito crítico para isso. Não só no ambiente de trabalho, mas em tudo que a gente vê, principalmente em jornais, em revistas, em matérias. Isso acontece à torta direita, e se a gente não for muito crítico e não tentar se aprofundar um pouco mais do tema, a gente acaba sendo influenciado por isso. E você escolheu, né, Tiorgo, trabalhar com uma área bem sensível, né? Porque de tudo que você falou aí, tem que ter esse senso crítico bem apurado, né? Tem que ser aquela pessoa crítica meio que o tempo todo. Eu tenho essa informação aí. Pera aí, deixa eu ver primeiro, deixa eu estudar, depois eu te falo a minha opinião. Porque se a gente for sair falando de toda a informação que a gente vê sem apurar os fatos, né? E hoje em dia, com a galera ansiosa o tempo todo, tá até mais fácil, de certa forma, manipular as pessoas, né? Porque essa ansiedade acaba que ela toma a decisão ali, uma parada totalmente errada. E como você falou, e é fácil através dos dados ali você manipular alguém. E cara, como que você vê aí a evolução da empresa ser orientada a dados nos próximos anos, principalmente
com a evolução aí da inteligência artificial? Você acha que realmente a gente vai ganhar mais força, essa cultura vai se fortalecer cada vez mais até em pequenas empresas? Ou você acha que com o avanço da inteligência artificial, não, sei lá, eu tô trazendo aqui só uma ideia para entender o seu ponto de vista, sabe? Porque a inteligência artificial tem crescido bastante. Eu acho que tá num hype agora, na minha visão, apesar que vai ficar, eu sei que vai ser uma tecnologia que vai se consolidar ainda, mas eu vejo que ainda nesses momentos que estamos vivendo é um hype, né? E eu tô falando isso, você pode estar ouvindo agora esse episódio em 2030 e já passou esse hype, né? Porque o episódio fica pra sempre aí, né, no ar. Mas em 2024, quando a gente tá gravando este episódio, tá bem hypado aí essa ideia de inteligência artificial que começou a ganhar força ali no final de 2022, quando o ChatGPT meio que deu uma explodida, assim. Só que eu queria entender do lado dessa cultura de orientado a dados, né? Como que uma coisa influencia a outra. Me pergunta sobre isso, né? Sobre a evolução da inteligência artificial, a evolução em relação aos dados, é a diferença um pouco do que a gente fala quando a gente fala de inteligência artificial. Tem dois grandes grupos que dá pra gente separar, que é como as pessoas hoje em dia estão interpretando bastante isso. Então tem a IA tradicional, que tem a ver com predições, tem a ver com interpretações de dados, de agrupamentos, né, de estimativas, e tem a IA generativa, que é essa IA do hype de hoje em dia, que acaba gerando texto, gerando foto, gerando vídeo, né? Elas têm algumas coisas em comum, mas elas são, em teoria, bem diferentes, né? A ideia de uma é tentar trabalhar com dados e dar uma resposta, e a outra é gerar alguma coisa em cima dos dados. As duas vão usar dados, isso é fato. Toda a inteligência artificial ela precisa de dado para exercer o porquê que ela foi feita, né? Para exercer o propósito dela. Quando a gente olha para inteligências artificiais de forma geral, e eu gosto muito do que a Gartner faz, que é criar uma linha de tendência sobre o ciclo de vida das tecnologias. E existe um ciclo muito interessante, que é onde a gente está entrando agora, que é o Vale da Desilusão. A inteligência artificial ela estava no hype, ela estava no pico, tá todo mundo consumindo, e hoje a gente começa a colocar um pouco o pé no chão e entender as reais aplicabilidades daquilo e os retornos financeiros. Se você for buscar hoje na internet, você vai ver que tem gente usando IA para fazer coisas muito legais. Por exemplo, o McDonald's lançou um tempo atrás um comercial totalmente feito com inteligência artificial geradora de vídeo. Adidas também fez há 2, 3 dias atrás isso. Então, eu tô datando o episódio aqui, né? Você tá vendo que eu tô colocando até o dia que a gente tá gravando. Mas elas acabam tendo aplicabilidades muito limitadas hoje em dia. E a gente tá entrando nesse vale da desilusão. Ou seja, pô, é legal pra caramba, mas não tá me dando nenhum retorno financeiro isso. E as pessoas começam a parar de usar. E aí, depois ela vai ter uma ascensão muito lentinha, muito devagar, com aplicabilidades reais e produtos realmente sólidos, como é, por exemplo, o ChatGPT hoje. Ele é um produto super sólido. O retorno que você tem ali, ele é interessante, mas ele ainda tem muitos problemas. Então, ele acaba desiludindo um pouco as pessoas em relação a isso. Mas a gente vai ter uma crescente disso, talvez no ano que vem, talvez no próximo. É um pouco difícil de estimar isso, mas a gente vai ter essa crescente. E eu vejo que a gente vai acabar tomando muito mais decisão com dados olhando para o futuro. A gente tende a olhar muito para os dados do passado para tomar decisões aqui um pouco imediatas, né? Aí ela vai ajudar a gente a considerar coisas que hoje a gente não considera para tomar decisões lá no futuro. E aí você pode colocar muito do que a gente falou nesse papo nas costas da IA. Conhecimento do negócio, conhecimento dos dados, considerar variáveis que hoje você não está considerando. Ela vai começar a ter essa capacidade cada vez mais de olhar para essas informações que hoje você, como pessoa, pode acabar não considerando por não ter uma visão holística do negócio. A IA, quando ela é treinada para um nicho de mercado específico, ela acaba tendo muito desse conhecimento implícito e explícito. E aí ela vai ajudar a gente a tomar decisões muito mais futurísticas, né, muito mais pensando lá no longo prazo do que coisas imediatas agora de aumentar as suas vendas. E aí, de novo, né, tem todo um cuidado que precisa ser tomado. As vendas que você teve no último ano, pode ser que elas não se reflitam nesse ano agora, né? Pode ser que não seja só uma sazonalidade. A gente vai conseguir pegar muito mais essas nuances nos dados, né, considerar variáveis que a gente não tá considerando hoje, de forma muito mais rápida. Então, ela vai tomar aquele papel de ajudar a gente na celeridade, como foi com a internet, como foi com a inteligência artificial agora nos dias atuais, como está sendo com o ChatGPT. É tudo muito ligado à nossa produtividade, né? Fazer mais com menos recursos de forma mais rápida. Cara, muito bom, viu? Eu também tenho bastante expectativa, assim, com relação ao futuro, sabe? Talvez por já ter visto
muitas mudanças ao longo da minha carreira, assim, da profissão, da tecnologia como um todo. Eu vejo com bons olhos, assim, ao mesmo tempo que, claro, a gente tem que tomar cuidado. Eu vejo que a tecnologia tá trazendo um pouco, cada vez mais de ansiedade para as pessoas, sabe? Então, vejo com bons olhos que vai ter muita coisa boa, mas ao mesmo tempo eu sinto que tem muita tecnologia que nós, como seres humanos, ainda não estamos totalmente preparados para receber essas tecnologias. Então, eu fico, de um lado, animado e esperançoso, e do outro lado, cara, a gente ainda não tá preparado, eu acho, porque a galera se perde muito fácil. Mas é a vida, faz parte. Se você tivesse que falar apenas uma lição, ô Thiago, que você considera mais valiosa, que aprendeu ao longo da sua carreira trabalhando com dados, que lição é essa, assim, que você fala, cara, isso aqui é o principal que eu tenho aprendido trabalhando com dados? Difícil, hein? Uma só lição é muito difícil. Mas eu parto da premissa de que qualidade dos dados é tudo. Então, se eu pudesse dizer uma coisa só, eu diria isso. Trabalhe bem o dado que você está querendo apresentar, porque se você não tiver um dado sólido, né, um dado bem estruturado, um dado limpo, e quando eu falo limpo, não é só sobre ter um dado verdadeiro, é você ter, por exemplo, cara, o campo de data, o formato de data do seu campo, ele precisa respeitar um padrão. Às vezes você tem um dado no padrão americano, o outro você considera hora, minuto e segundo. Primeiro tem que estar padronizado. Você tem que tratar também o que você tem de valor faltante. Então, se você tem uma coluna ali, vamos supor que você tem um formulário, você tem uma coluna, né, um campo desse formulário que ele é opcional. E você viu que 30% das pessoas só preencheu aquele formulário. Será que aquela informação ela vai ser relevante para você tomar uma decisão? Será que não é melhor você tirar essa coluna e considerar só outras coisas que você tem um volume representativo, né? Ou às vezes você tem um valor que é imprescindível e você vê que os dados eles são faltantes, mas eles não são tantos. Então você deve ter, sei lá, 80% dos dados. Será que você consegue usar alguma estratégia para identificar perfis semelhantes e preencher aqueles dados faltantes com algum valor? A gente tende a usar muito a média para isso, né? Então, se eu tenho dados sobre pessoas, e aí eu estou falando ali de receita mensal daquelas pessoas, você consegue, usando outras características, agrupar aquelas pessoas em grupos, por exemplo, em classes sociais, e aí você consegue dizer mais ou menos qual que é o salário daquela pessoa. Então, você pode usar uma aproximação da média para continuar considerando aquela informação que é útil para você, e não acabar descartando aquele volume que você tem, até, né, ter uma certa completude. Não vai ser preciso? Não vai ser preciso, mas talvez pro cenário que você está lidando com aquilo, ter aquela coluna bem preenchida faça muito sentido. Então, talvez algumas estratégias assim são levadas em consideração. Então, essa é a regra geral. Tenha dados de qualidade. Trabalhe os seus dados para que eles tenham qualidade, porque sem isso, não importa a decisão que você vai tomar, não importa a visualização que você vai montar, não importa a IA que você está usando, se o dado não tiver qualidade, você não vai conseguir trabalhar do jeito que você deveria estar trabalhando. Cara, eu acho que é uma excelente dica aí. Isso leva tempo, né? E talvez o que a galera às vezes reclama, provavelmente pode reclamar também, designers reclamam em geral com relação a isso, é que, mas não tenho tempo, o que eu faço, tal. Quando você tem que ter um dado de qualidade ali, mas você tem pouco tempo para poder fazer essa análise do dado que tem e deixar ele com uma qualidade boa, que provavelmente você já deve ter caído num cenário assim, né? Que dica que você pode trazer para a pessoa que, tem um pouco tempo aqui, mas tem que trazer um dado com qualidade, só que para fazer esse dado com qualidade eu preciso investir tempo, não tem como eu analisar, ver se tá com qualidade ou não, se eu não tiver um tempo para sentar e analisar e melhorar essa informação aqui. Que dica que você pode trazer para a pessoa conseguir contornar esse tipo de situação, que eu acredito que é muito comum e provavelmente você já deve ter passado por um cenário semelhante? Com certeza a melhor estratégia, que de longe é ideal, é considerar menos informação. Se você tem pouco tempo para trabalhar, talvez você não tenha que considerar o todo, considerar o que é mais importante. Tenta fazer um 80-20, sabe, da informação. Talvez essas variáveis sejam mais relevantes para o que eu estou tentando defender do que outras que eu ainda não tive tanto tempo de trabalhar. Então, tentar dar uma enxugada. O ideal é sempre você ter calma e ter tempo, né? E, de novo, eu trago o curso PGM. É sabido que a gente vai dedicar algumas semanas entendendo o negócio e entendendo dados. Isso pode demorar, de fato, várias semanas para acontecer. E as áreas precisam estar compradas de que a gente precisa de tempo para isso. Se você não tem esse tempo, se é urgente, se é algo que você precisa defender ainda essa semana, tenta considerar menos coisas, então, né? Ou deixa um compromisso ali de se aprofundar naquilo, mas já defende um pouco do ponto do que você está vendo de tendência ali no dado. Porque se você está tentando defender alguma coisa, você provavelmente já estudou aquele dado e já viu uma tendência. Talvez
considera só aquilo que você viu, que você achou interessante, deixa o compromisso de se aprofundar naquilo e trabalha com o que você tem no momento. Acho que essa é a melhor dica que dá pra passar. Pô, excelente, Tiorgo. E antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse dicas de estudo, cara, pra quem quer mergulhar mais nesse tema, aprender um pouco mais de tudo que você trouxe aqui. Eu acho que foi um resumão do que é a área de dados, porque, cara, é gigante, assim, várias coisas que você falou, dá pra puxar muito mais papos aqui sobre esse assunto. E aí, quem tá nos ouvindo quiser que o Tiorgo volte aqui, me deixa um comentário aí, pô, quero que esse cara volte lá, muito bom esse assunto, vamos mergulhar um pouco mais num detalhe ali e outro. E aí eu convido com certeza o Tiorgo pra voltar aqui, mas deixa a dica aí pra quem quer estudar livro, curso, vídeo na internet, blog, enfim, o que você tiver de dica de estudo pra galera, compartilha aí com o pessoal que eu tenho certeza que a galera vai curtir. Chama que eu volto, tá? Sem brincadeira, eu volto mesmo, porque eu adoro falar sobre isso. Eu tenho algumas recomendações interessantes, eu queria deixar um livro para as pessoas lerem. Eu também queria deixar um curso. Eu tenho vários conteúdos, mas eu vou deixar para uma próxima aqui, senão a gente dá tudo de bandeja aqui, a galera não volta, né? Então vamos aos pouquinhos. E eu também queria passar uma ferramenta. O curso que eu queria passar é um curso da Udemy, da Clara Granel. Ela é uma pesquisadora espanhola, e ela fez um curso chamado Mastering Data Visualization, Theory and Foundations. Muito do que eu trago aqui de experiência, eu tiro desse curso. Esse curso é embasado num paper científico que fala sobre a percepção visual das pessoas em relação aos dados. Então, se você quer entender um pouquinho da ciência, de como o seu corpo interpreta uma informação, esse é o curso ideal. Ela fala bastante sobre comportamento, sobre o corpo humano, ela fala bastante sobre visualizações e também dá muitas alternativas para coisas que a gente tende a fazer errado. Por exemplo, gráfico de pizza, gráfico de barra. Tem muita alternativa que é muito mais inteligente de se usar do que isso. Então é um curso que vale super a pena. Ele é um curso que tem 5 horas, ele é super curto, dá para você matar num dia se você focar, mas ele é muito interessante e ele tem muito conteúdo, tá? Queria deixar um livro também, que é do Jordan Ellenberg. É um livro que chama O Poder do Pensamento Matemático, a ciência de como não estar errado. Ele vai falar bastante sobre relação espúria, vai falar bastante sobre estatística, só que de uma forma bem didática, onde as pessoas elas possam entender o que tem por trás da ciência de dados, o que tem por trás da matemática, o que tem por trás da inteligência artificial, que faz com que a gente tome decisões inteligentes, mas que a gente também use esses dados para o mal, como é o caso da fake news, como é o caso das análises enviesadas, né? Como é o caso da política, que traz muita coisa negacionista, né? Então esse é um livro muito interessante que vai escancarar essas coisas para as pessoas. E se você está ali no desespero do dia a dia, precisa montar uma visualização e não sabe como seguir ou qual visualização utilizar, tem um site que eu uso bastante chamado Data2Viz, data-viz.com. Ele é um site que vai dar para você algumas alternativas de visualização dependendo do dado que você está usando. Então, se você tem um dado tabelar, são múltiplas variáveis e eles são, sei lá, uma série temporal, você pode usar X, Y, Z gráficos. Ele é super legal, é como se fosse uma árvore de decisão. Faz muito sentido, eu uso bastante. E para você que está na dúvida ainda se você deve usar ou não algum tipo de dado, usa essa ferramenta. Vocês vão adorar ela. Ela vai dar várias respostas para as perguntas que vocês querem resolver. Excelentes dicas, Tiorgo. E mais uma vez, muito obrigado por ter participado aqui com a gente do Papo de UX. Eu tenho certeza que a galera que está nos ouvindo também curtiu demais. Então deixa aí os comentários. Lembra de pegar o link desse episódio, compartilhar lá no LinkedIn, Instagram. Se compartilhar no LinkedIn, marca eu lá, Luan Matheus. Marca o Tiorgo também, lá é Guilherme Tiorgo. Tiorgo é CSORGO, né? É só colocar Guilherme lá, assim, dados e Itaú lá, você vai conseguir achar lá no LinkedIn também. A gente tem amizade por lá, então você pode procurar nos meus amigos lá que você vai encontrar também. E Tiorgo, deixa aí também, além do LinkedIn, né, que tuas redes sociais, se tiver mais outras redes, se tiver site, blog, ou como que a galera faz também pra te encontrar, sei lá, ficou com uma dúvida e quer perguntar diretamente pra você alguma coisa, fica à vontade aí pra divulgar também, o espaço é seu aí. Quem quiser te convidar pra um café também, virtual ou presencial, você tá morando em São Paulo? Sim, tô morando em São Paulo. Eu fico aqui na Zona Leste, no começo da Zona Leste, na Vila Prudente. Fico bem pertinho do centro, bem perto do Itaú também. Tem bastante acesso ao metrô. Então dá para tomar café em vários lugares aí. Quero conhecer cafeterias novas, tá? Então vocês, por favor, me apresentem. Contato comigo, eu acho que o principal contato é o LinkedIn. Eu acabo não tendo muitas outras redes sociais para tentar sair um pouco do dia a dia. Eu tava passando muito por aquele FOMO, sabe? Fear of Missing Out. Tava acontecendo muita coisa, eu tava com medo de estar perdendo as coisas e eu acabei saindo um pouco das redes sociais para focar só no que precisa, no que importa. Então lá no LinkedIn eu falo bastante sobre dados, eu falo bastante sobre inteligência artificial.
Agora eu tô começando a falar um pouco sobre gestão de pessoas, né? Então é interessante para você que está numa posição muito parecida aqui, entender um pouco como que você, como gestor, pode usar dados para tomar decisões mais inteligentes e como que você conduz as atividades aí também baseado em dados, né? E é isso. Cara, brigadão. Obrigado também a todo mundo que tá nos ouvindo. Lembre-se de, novamente, pegar o link, compartilhar aí, deixar o seu like na plataforma de podcast que você está ouvindo. Lá no nosso canal do YouTube também, Papo de UX, tem alguns cortes, alguns vídeos por lá. Tem também o nosso canal do Semiose Podcast, que é outro podcast que eu faço com meu amigo David Art, que também tem várias pessoas que passaram por lá. E é isso aí. Valeu e até o próximo episódio.